Olá, maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria e seus assuntos correlatos. Aqui é Rosaldo Bonet, do canal Esquadra e Compasso, e hoje eu quero abordar com vocês a questão da maçonaria não ser mais secreta e sim discreta. Qual a motivação, o que levou a maçonaria a deixar de ser secreta para se tornar nos dias atuais discreta? Mas antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês para que vocês curtam o canal, para que vocês comentem, se inscrevam, sugiram assuntos, né, para que a gente possa também trazer assuntos na qual vocês precisam esclarecimentos ou que vocês gostariam de que fosse exposto aqui nesse nosso canal, aqui nesse nosso espaço de maçonaria, nesse espaço de cultura maçônica. Com isso, dado esse recado, feito o nosso merchandising, vamos passar ao tema em si, sem muitos rodeios, sem muitas firulas, né? Bom, para nós entendermos o porquê que a maçonaria deixou de ser secreta para ser discreta, qual que foi a motivação pela qual a maçonaria hoje ela não é mais uma organização secreta, não é mais uma instituição secreta e, por não ser mais secreta, ela não está mais à margem da lei. Qual que foi a motivação principal? Nós temos que voltar, é claro, porque maçonaria, quando nós falamos de maçonaria, nós temos que entender o contexto histórico da maçonaria. Então não adianta a gente pegar um fato isolado e tentar interpretar com os olhos de hoje, com a nossa visão somente de hoje. Nós temos que voltar na história, lá nos primórdios da maçonaria, muitas vezes lá na maçonaria operativa, para poder entender quais que foram as motivações, quais que foram as razões na qual a maçonaria se fez de alegorias, de simbolismo e muitas vezes foi secreta em relação às outras instituições, em relação ao seu espaço na sociedade. Com isso, então, ao voltarmos no contexto histórico, nós vamos entender essas razões, esse interesse da maçonaria uma hora ser secreta, outra hora ser discreta e quais foram os principais motivos. Então vamos lá. Bom, a maçonaria operativa, como todos nós sabemos, ela nada mais foi do que uma confraria, do que uma espécie de um sindicato, onde os pedreiros, não só os pedreiros, mas todas as profissões tinham as suas confrarias, tinham as suas guildas de ofício, que protegia os trabalhadores, né, os trabalhadores da pedra, que protegia também o conhecimento do ofício de pedreiro, de maçom. Por quê? Porque eles não sabem de passar para todo mundo. Era um conhecimento de pai para filho, muitas vezes. Era um conhecimento para sobrinhos. Então havia um certo protecionismo em relação à profissão. Havia uma certa proteção de que muitos dos segredos dos mestres maçons não caíssem na mão de outras pessoas que seriam, de uma forma ou de outra, concorrência. O principal motivador na maçonaria operativa de guardar os segredos, de guardar as técnicas, era pura concorrência comercial. Como há hoje muitas empresas como o Google, como a Microsoft, que protegem os seus segredos, ou a própria Coca-Cola que protegem os seus segredos, os maçons operativos igualmente faziam a mesma coisa, porque a partir do momento que ele desenvolveu uma técnica nova, uma técnica muito mais avançada, ele não interessava também ficar contando para os demais mestres, né? É claro que eles contavam assuntos relacionados ao interesse comum, mas havia muitas questões laborais, muitas questões da época de construção que eles guardavam para si mesmos. Então era muito importante resguardar esses segredos de ofício, resguardar as tecnologias, a sabedoria, o conhecimento adquirido ao longo de gerações, né? Para quê? Para que outras pessoas com menos ética fossem lá e fizessem uso desses segredos, se passando por maçom e muitas vezes até sendo um maçom, um pedreiro irregular e construindo obras irregulares, porque assim como hoje a UCREA, que o engenheiro tem que ter lá a
sua autorização para poder executar uma obra. Na época era a mesma coisa, existiam nos burgos, nas cidades, as pessoas que eram autorizadas a exercer determinados ofícios. Então as outras pessoas que não tinham essa carta patente acabavam sendo proibidas. Não impedia, é claro, que elas exercessem o ofício, não impedia, porque muitos conheciam, evidentemente, o ofício de maçom, o ofício de construir barris, de ser ferreiro, mas não podiam exercer em determinadas regiões. Então, isso era uma forma de resguardar a confraria e de resguardar os seus membros em relação a esse conhecimento que na época valia muito, porque era o passe de liberdade. Nós não podemos nos esquecer que o termo maçom livre era por quê? Porque eles eram pedreiros e que tinham o direito de livre circulação em todas as regiões da Europa. Então eles não estavam presos ou submissos a um burgo, a um senhor feudal ou à igreja. Eles tinham a liberdade de serem itinerantes, porque a cada obra que ocorria era em determinadas regiões. Então muitas vezes era em outros países. E essas pessoas, pelo seu conhecimento e pelas suas técnicas, eram muito valorizadas na sociedade da época. Bom, isso foi até mais ou menos 1717, quando daí a maçonaria se tornou especulativa. Então, os maçons operacionais já tinham perdido o seu propósito de guardar os segredos, porque com as transformações na sociedade, com as transformações de evolução social, evolução tecnológica, muitos daqueles conhecimentos foram abertos para outras pessoas que não faziam parte de confrarias, que não faziam parte de guildas, e as próprias guildas e confrarias caíram em descrédito, elas caíram em... elas começaram a se enfraquecerem, a perderem o seu status social, porque a sociedade já havia passado por um processo de transformação e estava passando por um processo de transformação muito grande. Então não havia mais necessidade, não havia mais espaço para essas confrarias, para essas guildas de ofício, porque já era mais ou menos um domínio comum. Muitas técnicas, muitas de suas artes que eram guardadas às 7 chaves já não eram mais tão importantes e já estavam em domínio público. Os grandes comerciantes já contratavam os artesãos a preço de banana para trabalharem para eles e realizarem os seus interesses comerciais, como as empresas que foram fundadas na Holanda, na Inglaterra, em outros países da Europa continental e da ilha inglesa, né? Bom, diante disso, os maçons começaram a fazer uma transmutação do ofício físico para o ofício espiritual. E com essa transmutação, com essas novas encargos que a maçonaria se auto-acumulou, né, eles passaram também a absorver algumas ideias iluministas, algumas ideias que na época não eram bem vistas pelos senhores absolutistas, pelos reis absolutistas, pela igreja e pelas instituições que tinham interesse em permanecer com o poder, tinham o interesse de permanecer com aquele status quo, com aquele establishment de poder, de mando em relação à população europeia, em relação aos servos e ao próprio cidadão comum, né, que habitava as grandes cidades europeias e as localizações próximas vilarejos, pequenos locais. Então havia o interesse ainda de permanecer com eles sobre o lastro do rei, sobre o domínio da igreja, sem que eles contestassem. E as ideias iluministas, elas entraram em confronto muito forte. Por quê? Porque eles contestavam o absolutismo real, contestavam alguns dogmas da igreja, focavam na razão e na ciência, e isso ia contra tudo o que se pregava na época, ia contra todo o interesse que se pregava na época. E a maçonaria absorveu muito dessas ideias iluministas e passou a ser vista como uma instituição que, apesar de ser filosófica, evolutiva e progressista e educacional, revolucionária. Começaram a ser vistas como pessoas à margem da lei, pessoas que não tinham um interesse único de propor revoluções, derrotar reis, acabar com o domínio da igreja. Então isso começou a gerar uma ira e perseguições. Começaram a perseguir muitos, não só os maçons, mas outras instituições,
outras pessoas que por si só pensavam diferente. Muitos cientistas, muitos filósofos, teólogos foram perseguidos e colocados na fogueira da Inquisição, justamente por quê? Porque pensavam de uma maneira diferente, eram vistos como contraventores na época. E a maçonaria não foi diferente. Por no seu seio haver muitos pensadores, muitas pessoas de destaque na sociedade, evidenciava-se muitas vezes interesses pessoais, interesses da própria instituição de criar uma evolução a partir das ideias iluministas, né? uma evolução social, um progresso social, e também desmistificar muito do que a igreja pregava, desmistificar muito aquela ideia de que o rei, por exemplo, que nem o Luís XIV falava que o rei era ele, né? Que tinha um poder absolutista, tinha um poder muito grande, um poder avassalador em relação a todos. Então a última palavra sempre era do rei, e muitos reis se viam como enviados dos deuses. Eles se achavam o Deus na terra e só se subjugavam à igreja e ao Deus dos céus, né? Então com isso, os maçons, por começarem a ser perseguidos, por começarem a sofrer devassas em suas lojas, a torturas, na própria França napoleônica, apesar de Napoleão ser maçom, haver fortes indícios que ele era maçom, mas o que acontecia? Os maçons eram perseguidos, eles eram colocados espiões nas lojas. Por quê? Porque eles queriam saber o que se tramava dentro das lojas maçônicas, o que se discutia de tão importante e de tão relevante para que houvesse começasse a pingar em vários cantos do mundo várias revoluções. Nós não podemos nos esquecer que no século XVIII, além da Revolução Industrial, né, que foi uma revolução tecnológica, uma revolução de progresso tecnológico, houve também a Revolução Francesa, houve a independência dos Estados Unidos, e muitos países daqui da América do Sul começaram a fomentar, começaram a absorver dessas ideias vindas da Europa, e muitos eram maçons, em relação à independência de seus países. E isso começou a acender a luz vermelha dos reis absolutistas, da própria igreja e das instituições que faziam parte do Estado. E em muitos desses casos percebeu-se o quê? Que os maçons estavam envolvidos. Não que eles fossem muitas vezes os cabeças dessas revoluções, mas havia muitos maçons que beberam na fonte do iluminismo e achavam aquilo lá tudo muito injusto, tudo muito retrógrado em relação ao ponto de vista deles na época. E com isso eles passaram também a adotar palavras, toques e sinais muito para se precaver, muito para se protegerem, né, das perseguições, das inquisições, e falar de forma cifrada. Para quê? Para que eles pudessem transmitir muitas vezes mensagens conspiratórias, mensagens revolucionárias, não só entre maçons, mas entre as pessoas que faziam parte daqueles movimentos. É como mais ou menos aconteceu na época do nazismo, na época onde agora me fugiu o nome do movimento da época do nazismo, a resistência. Veio aqui, a resistência usava de técnicas e de palavras, toques e sinais também, para proteger os seus membros, para proteger os infiltrados que estavam combatendo o nazismo nos porões de Paris, da Bélgica, da Holanda e de muitos outros países que tinham sido invadidos pelos alemães, né? Então, de tempos em tempos, em regimes onde há uma perseguição um pouco mais violenta, mesmo nos dias atuais, as pessoas fazem uso de códigos, de palavras, de gestos ou de qualquer outro método que venha protegê-las e venha resguardar os segredos, tanto de conspiração, como os segredos tecnológicos, como os segredos profissionais. Então não é um fato só da maçonaria, foi um fato de muitas profissões, é um fato que ainda existe até hoje, muitas empresas. Por que muitas vezes a gente entra numa empresa, você tem o crachá lá que te libera até um determinado ponto, principalmente laboratórios de alta tecnologia, né? Você tem acesso até determinados pontos, conforme a tua profissão, conforme o que você faz nesses laboratórios, o teu crachá vai te liberar acessos, acessos que talvez outras pessoas não tenham, mas a tecnologia hoje
está no crachá, está na tua palma da mão, que você acessa a porta lá como nos filmes de tecnologia, né? E você pode aceder aonde você está determinado a ir. Sem isso você não consegue evoluir. Então a maçonaria se fez muito de ser uma sociedade secreta nesses tempos imemoriais, né? nesses tempos terríveis, onde havia muita perseguição, onde havia muita desconfiança em relação à maçonaria, às lojas maçônicas e aos próprios maçons. Ora, a partir do momento que depois da Segunda Guerra, após a queda do nazismo, começou uma outra fase social. Então não havia mais necessidade de muitas instituições, de muitos grupos estarem se escondendo, estarem trabalhando à margem da lei. Porque com a democratização de muitos países, principalmente no continente europeu, nos Estados Unidos e até aqui na América do Sul, fora alguns períodos de ditadura onde igualmente muitos maçons também foram perseguidos por conspirarem contra as tiranias latino-americanas, né? Mas de alguma forma perdeu o propósito de você se resguardar em segredo. Então hoje as lojas se transformaram, claro, elas trabalham em discrição, mas você pode ir num cartório, você vai ver no registro civil os fundadores das lojas. Toda loja ela precisa ter um CNPJ, toda instituição maçônica tem um CNPJ, tem uma regulamentação que é feita em cartório, então consta o nome das pessoas que fazem parte das instituições. Isso foi até que na época da Alemanha nazista propiciou que muitos maçons fossem encaminhados para os campos de resistência. Por quê? Porque eles acharam atas, acharam registros em cartório na época que davam os nomes de quem era e de quem não era maçom. Então as lojas elas passaram a se tornar discretas, né? Então muitas de nós trabalhamos sem muito alarde, mas hoje nós não somos mais secretos, porque não há mais necessidade de ter segredo, não há mais uma necessidade de você se esconder, de você, através de palavras, toques e sinais, você resguardar aquilo que a maçonaria tem de importante, aqueles grandes segredos, né? Até porque não existe mais grande segredo hoje. Se você for na Amazon, se você procurar em sebos, se você procurar por aí, você vai achar as palavras, os toques, os sinais, vai achar praticamente todos os rituais da maçonaria sem muito esforço. Você vai acabar tendo acesso a esses fabulosos segredos da maçonaria, que não são mais segredos. São apenas informações que estão discretamente guardadas, mas nada impede de quem não é maçom hoje acessar muitas informações que em outros tempos eram resguardadas às 7 chaves. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, você tem que entender o contexto histórico. Hoje o contexto histórico não permite mais esse tipo de instituição. A não ser que você queira se transformar numa Ku Klux Klan, numa instituição terrorista, ou que precise uma quadrilha de marginais, você vai trabalhar à margem da lei, você vai trabalhar sem registro, você vai trabalhar sem ato, você vai trabalhar escondido e em segredo. Mas fora isso, a maçonaria não é uma instituição de bandidos, não é uma instituição que trabalha à margem da lei. Então isso não tem mais propósito a gente se esconder, nós mantermos um segredo tão rígido, tão mortal, que a gente possa estender em democracias, né? Evidentemente que se os tempos mudarem, se houver novas tiranias, pode ser que a maçonaria volte a tornar-se secreta, até pelos próprios questões filosóficas e de pensamento que os maçons têm em relação à liberdade, em relação à democracia, em relação a muitos aspectos da evolução social. Fora isso, não há mais razão de nós sermos secretos. Acredito que era o que eu tinha para esse vídeo, né? Desejo a todos um tríplice fraternal abraço do irmão Rosaldo.